Olá, eu sou Nídia Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu vim falar sobre o eclipse solar que acontece nesse dia 14 de outubro. Ele acontece no signo de Libra a 21 graus. E coletivamente, nesse momento, a gente está vivendo uma situação muito difícil, muito triste, muito densa. E esse eclipse justamente vai tocar em vários pontos bem delicados. Olhando o mapa do eclipse, a gente vê que Sol e Lua estão em quadratura com Plutão. E Plutão continua quadrado com os nodos. Se você quiser saber mais sobre essa quadratura de Plutão com os nodos, eu fiz um vídeo, vou deixar aqui no card para vocês verem. Esse primeiro aspecto já é bastante complicado, porque Plutão em Capricórnio continua nos mostrando que a estrutura social que a gente vive há muitos anos não funciona mais. Enquanto sociedade, as coisas precisam mudar, ou senão elas começam a ruir. E quanto mais a gente se apegar a essa tradição, a essa estrutura que já está totalmente defasada, mais acontece violência, intolerância. E realmente a quadratura presente nesse eclipse nos mostra que estamos num ponto de inflexão, onde as coisas precisam mudar e serem estruturadas de uma outra forma. E como esse eclipse acontece no signo de Libra, eu fui ver como estava Vênus. Vênus está em Virgem, em conjunção com Lilith em Virgem, em Juno e em Leão também. E as 3 mulheres em oposição a Saturno em Peixes, mostrando como é importante a gente fazer uma revisão da maneira como a gente se relaciona afetivamente, como a gente lida e expressa os nossos afetos e os nossos desejos, porque a gente tem Lilith também, como a gente pode buscar mais equilíbrio nas relações de forma mais madura e com responsabilidade afetiva. Mas o ponto que eu queria enfatizar hoje, que é o ponto principal do mapa, na minha opinião, é a oposição de Quiron com Sol, Lua e Mercúrio também em Libra. Especialmente com Mercúrio, essa oposição está bem justa, exatamente no mesmo grau. E o que isso significa? Quiron nos fala da nossa ferida muito antiga, kármica, que nos mostra onde a gente traz uma bagagem de grande sofrimento em outras vidas, sofrimento esse físico e ou psíquico, e como isso se repete na nossa vida intrauterina, no nascimento, na infância e ao longo da nossa vida. E como a gente pode aprender com essa ferida. Para a gente se aprofundar nesse universo de Quiron, que é um universo que me toca tanto, eu me interesso muito por Quiron, por toda essa questão dos traumas, de como a gente lida com o sofrimento. Eu trouxe um livro sensacional, que é referência no assunto, de uma astróloga incrível, que se chama Melanie Reinhardt. E o livro se chama Chiron, The Healing Journey, Quiron e a Jornada de Cura. Recomendo muito esse livro para quem se interessa por Quiron ou tem Quiron forte no mapa, porque ela faz um aprofundamento muito grande, tanto na mitologia, na astronomia, astrologia, passando por todos os signos e casas. É uma preciosidade esse livro. Eu fiz a tradução de alguns trechos que eu acho relevantes para a gente olhar nesse momento. E ela começa dizendo assim: Quiron representa um emergente senso de independência filosófica, compaixão face ao sofrimento e um processo contínuo de aprender a confiar no nosso mestre interno. Nós voltamos a atenção para dentro, porque a cura e o conhecimento espiritual que precisamos está aí. A imagem do centauro, metade animal e metade humano, representa os períodos de profunda transição que nós vivemos individualmente e coletivamente. O processo de Quiron revela nosso sofrimento e indica o que precisa ser liberado e curado. Quando nós precisamos abrir mão do passado que conhecemos em prol de um futuro que acena para nós a partir do desconhecido, acontece uma luta nesse limiar. Nós fazemos uma pausa pelo tempo que for preciso para purificar o coração e ganhar clareza e coragem o suficiente para prosseguirmos. A destinação dessa jornada é nada menos do que a conexão profunda com a nossa própria natureza, sempre presente, mas às vezes oculta para nós. E só com essas primeiras linhas vocês já conseguem perceber a profundidade do texto da Melanie, como ela traz esse olhar espiritual. E é por isso que esse texto me toca muito, porque ele fala da cura como uma expansão de consciência e vai muito além da gente olhar para um sintoma ou para uma condição isoladamente. E continuando, ela diz: o processo de Quiron não é sobre diagnóstico e descrição da doença, mas fala sobre como nós nos relacionamos com nossa experiência e o que fazemos dela. Ao invés de tentar evitar ou negar o que nos causa dor, um chamado nos leva a trabalhar com isso conscientemente.
Fazendo assim, nós participamos da obra alquímica, da busca da pedra filosofal ou do descobrimento do reino perdido. Trabalhar habilidosamente com nossa própria experiência nos dá mais compreensão e transparência perante a vida, e Quiron trata desse processo. Um período de cura normalmente é iniciado com trânsitos de Quiron, quando o chamado é para sermos testemunhas compassivas do nosso próprio sofrimento ou do sofrimento de outras pessoas. E esse trecho é bastante significativo, especialmente nesse momento, né, com tudo que está acontecendo, com a guerra, com tantas atrocidades, onde existe um chamado à compaixão. Compaixão com o sofrimento das outras pessoas, com o nosso próprio sofrimento. E continuando, ela diz: nós não conseguimos fazer isso se lutamos para nos aprimorarmos e alcançarmos um ideal superior sem, ao mesmo tempo, olharmos para a nossa dor. O objetivo da cura não é sobre estar sem dor ou sempre confortável. É nada menos do que nos reorientarmos para a jornada de despertar. Isso vai mudar nossas vidas e também pode ser exatamente a isso que resistimos. E esse trecho não é tão fácil de ler para quem sofre com questões de doenças crônicas, com muita dor física especialmente, ou muita dor emocional, porque não é fácil viver com dor. Acho que por isso que eu gosto tanto de Quiron, desse tema, me interesso tanto, porque já passei por períodos de ter que conviver com dores físicas ou dores emocionais muito persistentes. E a gente não quer, é muito desconfortável, realmente. Não é pra gente valorizar esse sofrimento, mas é que tem alguma coisa ali nos pedindo pra gente olhar e aprender com aquilo. Tem alguma coisa ali a ser compreendida. E ao mesmo tempo, esse movimento da compaixão que é tão importante, porque quem não tem essas questões de dor física ou psíquica, muitas vezes não consegue ter compaixão com a dor da outra pessoa, falando que outra pessoa pode ser fraca, é incapaz, que ela deixou isso acontecer, que ela deixou essa doença chegar, e isso é bastante cruel. É muito importante que a gente traga esse olhar compassivo para quando a gente está falando das dores das outras pessoas. E de como não é fácil estar com dor, para que a gente consiga trazer mais acolhimento e não julgamento. E a Melanie continua dizendo que o movimento da jornada de cura é com frequência iniciado potentemente através da paciência, onde nós suportamos as coisas como estão, prestamos atenção ao que é e deixamos que as coisas sejam como são. Rejeitar o que realmente estamos vivenciando em favor de uma ideia de como as coisas deveriam ser simplesmente não funciona. Esse é o maior ensinamento que Quiron representa. Noções e considerações teóricas não funcionam, mas cair na real com a gente, sim. Esse trecho pode causar um certo incômodo para quem convive com dor, onde ela fala para a gente ter paciência e deixar as coisas serem como são. Ao longo do livro, ela explica melhor que isso não se trata de a gente se resignar e simplesmente aceitar essa condição sem tomar nenhuma atitude para tentar mudar a situação. Mas que o primeiro passo é sempre a aceitação do que está acontecendo, o reconhecimento, a identificação de que aquilo está presente, aquela dor, aquele incômodo, aquele problema, e não ficar lutando com isso como assim, não é possível, como é que eu fiquei doente? Por exemplo, eu estou desse jeito, eu estou com Covid pela primeira vez. E para mim foi um trabalho bem quironiano isso acontecer na semana do eclipse, de olhar para muitos medos, de pensar, como foi que eu peguei? E de ficar nessa luta, ao invés de entender que isso é uma coisa que pode acontecer, nós somos humanos, e como eu posso colocar compaixão nisso. Ela continua dizendo que durante esse processo, nós vamos encontrar muitos imponderáveis, paradoxos e perguntas sem resposta. A certeza sufoca a alma, enquanto que o coração se abre, onde a sabedoria da incerteza é permitida. Sempre que pensamos que chegamos na resposta, nós corremos o risco de nos encurralarmos com nossos próprios medos e esperanças inconscientes. As certezas mais profundas que trazem serenidade para a alma são inexprimíveis, indiscutíveis. A jornada de Quiron é sobre aprender a confiar nisso sem ter que provar ou demonstrar nada. Considerando Quiron como um mestre interno, o signo e a casa onde ele está descrevem lições importantes que estamos aqui para aprender e os ensinamentos que recebemos da vida mediados pela nossa disponibilidade para aprender. Os planetas que fazem aspectos com Quiron podem representar forças internas e externas com as quais devemos lutar para que elas não nos afastem do nosso caminho.
A curiosidade já deve ter batido aí para você ver onde está seu Quirón. Dê uma olhada no seu mapa, que signo e que casa está Quirón, para você entender onde está essa jornada de aprendizado com a sua dor, com o sofrimento, com insegurança, que também é um ponto bastante comum de Quirón. Normalmente na casa onde a gente tem Quirón no mapa, a gente sente muita insegurança quanto àqueles temas. E como Quirón nesse momento está em Áries, fazendo essa oposição com Sol e Lua em Libra, eu fui ler um trecho do livro onde ela fala mais sobre Quirón especificamente em Áries ou na casa 1. Esse é o único defeito que eu acho do livro, porque no momento de falar dos posicionamentos, ela faz uma equivalência entre signo e casa, e essa equivalência às vezes não funciona muito. Mas enfim, já ajuda bastante a gente aqui, ela falando de Quirón em Áries. E ela diz: Áries está relacionado com o sentimento básico de que eu existo, o desejo de emergir na vida com conquistas, assertividade e iniciativa. Com Quirón aqui, o eu sou, a percepção interna do eu, de identidade e existência é intensa e forte. E ainda assim nós podemos também sentir que há uma ferida, como se não tivéssemos o direito de existir. Uma vez que aprendemos que a vulnerabilidade que tememos é na verdade uma força e não uma fraqueza, a sensação de ter que lutar para afirmar nossa existência pode se dissipar. O medo intenso de experimentar o não ser, que às vezes acompanha esse posicionamento de Quirón, pode ser compreendido como uma porta para uma percepção mais profunda do ser e da existência. Se a gente for pensar no momento coletivo que estamos vivendo, olha que forte, né? Essa ferida no lugar de existência, de alguém poder simplesmente existir por ser quem é. Isso me tocou bastante quando eu li essa semana. Continuando, ela diz: para evitar a sensação de inadequação que sentimos em situações que envolvem força de vontade e escolha, temas arianos, nós tendemos a buscar referências nas outras pessoas, talvez ao mesmo tempo nos ressentindo delas. Nós podemos inconscientemente sentir que só existimos como um espelho para alguém, nos sentindo tranquilizados, mas internamente nos criticando por isso. Nós podemos nos sentir motivados a defender uma causa em nome de alguém, como um cavaleiro valente, mas também sentimos que não temos vontade própria. Mostramos valentia e espírito de luta para compensar a dor, a insegurança e o medo que estão por trás. Com esse posicionamento de Quirón, nós podemos demonstrar uma autossuficiência quase militante, sendo incapazes de pedir ajuda e convencidos de que devemos fazer isso sozinhos. Por baixo disso, no entanto, pode estar um grande medo de fazer qualquer coisa que expresse verdadeiramente o que queremos. Expressões espontâneas de paixão, identidade ou iniciativa podem ter sido podadas na infância. Métodos de educação repressivos, como alimentação programada, falta de colo ou um treinamento muito sistemático de desfraude, podem acompanhar as feridas desse posicionamento. Se a interferência e a rejeição dos nossos ritmos naturais é séria demais, pode resultar em confusão e na crença de que o que eu quero, e na verdade quem eu sou, não é aceitável e que eu não devo satisfazer minhas vontades. Uma paralisia da vontade pode surgir e uma raiva profunda e mal direcionada está oculta ali. Mais tarde na vida, nós podemos sentir que devemos esconder o que verdadeiramente queremos, senão isso vai ser estragado ou destruído por forças externas. Assim, nós nos vemos, ao contrário, conseguindo exatamente aquilo que não queremos. Assumir o que queremos pode inicialmente trazer pânico, porque isso toca a nossa ferida. Aprender a não focar no que não queremos é uma das lições desse posicionamento e uma prévia para focar no que queremos. Isso, por sua vez, leva a uma consideração mais profunda da questão da vontade e a diferença entre desejos e necessidades. Nós aprendemos que nem sempre conseguimos o que queremos, mas isso não significa que falhamos ou que somos maus. Nós também podemos começar a ver que no nível da alma, nós estamos recebendo o que precisamos, ao invés de algo que nosso ego escolheria. Com o tempo, esses níveis se sincronizam. Às vezes, o ambiente da infância de pessoas com Quirón em Áries ou na primeira casa era hostil e cheio de agressividade, reprimida ou ostensiva, o que intensificou os sentimentos de timidez e autodepreciação. E então a sobrevivência ficou sendo equivalente a aprender a agradar e pacificar as outras pessoas. Se você tem Quirón em Áries ou na casa 1, compartilhe com a gente aqui nos comentários se você viveu essas experiências na infância e como você conseguiu melhorar a sua insegurança em relação a isso.
E uma curiosidade que a Melanie traz é que Jung tinha a Quiron em Áries. E ela diz que o seu conflito com Freud o levou a originar um novo modelo de psique baseado na sua exploração pioneira do seu próprio mundo interno. E ela continua dizendo que as pessoas com Quiron em Áries ou na casa 1 têm o dom de conseguir empoderar outras pessoas, já que elas sabem como é se sentir incapaz. Paradoxalmente, essa consciência da própria fraqueza pode ser também uma fonte de imensa força, já que a energia potente do universo vibrante flui nos egos que são mais porosos, menos no controle. Algumas pessoas com esse posicionamento vão passar longos e intensos anos buscando um senso de identidade, para descobrirem então que quando elas param de buscar e aceitam um sentimento de vazio, uma enorme vitalidade e percepção da existência aparecem, como uma faísca acesa pelo vento. A tarefa da alma nesse posicionamento inclui a capacidade de honrar a existência em si e o seu papel nela, não importa o quão grande ou pequeno ele pareça. Se no nível da personalidade a autoconfiança é frágil, com o tempo isso vai ser compensado por uma serena sensação de confiança na capacidade de responder às correntes mais profundas da vida. Eu achei lindo esse trecho que ela fala dos egos porosos, que estão menos no controle, que é por aí que flui melhor a energia do universo vibrante, onde está a vontade da alma. A gente consegue se sintonizar melhor com os desejos do nosso espírito. Eu separei um parágrafo para terminar essa leitura, e apesar desse livro ter sido escrito já há uns 15, 20 anos, eu acredito, ele faz tanto sentido agora, onde ela diz: a mensagem de Quiron parece ser mais relevante do que nunca, representando consciência amorosa e sábia que revela nossa interconexão com toda a criação. Esta é a base da cura, tornar-se inteiro, e Quiron rege as experiências cuja urgência nos leva ao despertar espiritual. Muito lindo, né? Eu espero que tenha inspirado vocês assim como me inspirou nesse momento de dor física também e de várias angústias, e coletivamente com todas as atrocidades que a gente está vivendo, que a gente consiga trazer esse momento de despertar, que a gente consiga entender a nossa não separatividade, que nós não estamos separados, nós estamos em conexão com toda a criação, com todas as pessoas, todos os seres. E que nesse momento do eclipse, que tem um efeito não só no dia, mas é claro que ele pode ter um efeito até de alguns meses, dependendo do ponto que ele tocar no seu mapa, que a gente consiga se relacionar melhor com a gente mesmo, entender quem a gente é, a força do nosso querer, e também ter muita compaixão com a dor das outras pessoas e buscar relações com mais equilíbrio, mais amorosidade e mais acolhimento, sempre ouvindo o nosso mestre interno.